Olá, queridas, sejam bem-vindas ao nosso podcast O que Elas Querem. E a gente vai mostrar para vocês muito sobre o universo feminino, sobre o empoderamento feminino e para você que quer cuidar de todos os pilares da sua vida. Esse episódio é para você, mulher, que tem dificuldade em conciliar a carreira com a família. E também sofre com alguns sintomas intestinais, gases, constipação, inchaço, problemas de tireoide, problemas de humor, de concentração. Então, essa semana a gente vai ajudar vocês que têm algum desses problemas a entender melhor sobre isso. E para falar sobre isso, convidamos a maravilhosa doutora Lívia Guimarães, especialista em doenças intestinais. Nossa amiga, colega, muito obrigada, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. A gente está super feliz de estar você aqui, além de ser nossa amiga, né, colega. Você tem uma especialidade que a gente se interessa muito também. É endócrino, gastro, psiquiatria, acho que está tudo conectado. Né? Cada vez mais, né? Com certeza. Então, sejam todas bem-vindas, quem está ouvindo a gente. E, Lívia, muito obrigada. E a gente queria começar com a pergunta. Primeiro eu queria agradecer. É o primeiro podcast que eu participo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que são duas pessoas que eu admiro muito. Obrigada. A Lívia, ela é gastroenterologista. Ela é nossa colega, né? A gente se conheceu trabalhando juntas há uns anos. Mas a gente queria que você se apresentasse e falasse pra gente quem é a Lívia hoje. Bom, meu nome é Lívia, sou a doutora Lívia Guimarães, sou médica gastroenterologista e hoje eu trabalho exclusivamente quase com doenças intestinais. E o meu histórico com doenças intestinais é muito antigo, porque eu tenho síndrome do intestino irritável, então sempre tive essa vontade de estudar sobre intestino, e hoje o intestino é a bola da vez na medicina. Então eu estou cada vez mais feliz de ter escolhido essa área, cada vez mais a gente entende a importância do intestino na saúde como um todo. Então é isso que eu faço, eu cuido de intestino e cuido dos meus pacientes como um todo, né? Também tenho essa abordagem mais integrativa, mais funcional dos meus pacientes. Não, legal. E como que foi essa jornada, Lívia? Assim, até chegar, né, onde você está, que hoje nós acompanhamos bastante, né, a Lívia nas redes sociais. Depois vamos deixar até o @ da Lívia ali para vocês seguirem, que é muito importante. Ela dá muitas dicas, fala muito bem, né, dessa saúde intestinal. Como que você chegou até esse momento que você está, assim, né? Até começar a medicina, até aqui, como que foi? Bom, eu fui fazer medicina, a minha visão de médico sempre foi uma visão de médico, eu sou de cidade pequena, sempre foi uma visão de médico do consultório, eu sempre fui tratada com homeopatia, e daí na faculdade eu já tinha interesse em estudar sobre gastro, mas durante um tempo fiquei em dúvida, fiz residência em gastroenterologia, sempre sofri do intestino, então já passei por tudo que os meus pacientes vivem, eu já tive do outro lado. Então você já tinha a síndrome? Já tinha, desde o colégio eu já sofria de problemas intestinais, e inclusive eu fiquei muito tempo na dúvida se eu deveria fazer gastro, porque eu achava que eu não ia ser capaz de resolver o problema dos outros, sendo que o meu problema não estava resolvido. Mas era uma coisa que eu gostava de estudar, então fui estudar gastroenterologia e vim para São Paulo. E nos últimos anos eu venho nessa busca, né, tanto do autoconhecimento quanto de encontrar o meu lugar como médica, como eu posso ajudar o meu paciente como um todo, porque eu sinto falta disso na medicina atual. E aos pouquinhos fui fazendo consultório, fui indo para o Instagram, aos poucos as coisas foram crescendo, melhorando, não foi sempre assim, né? A gente trabalhamos já juntas também no ambiente corporativo, eu já circulei por todas as áreas da medicina. Verdade, áreas bem diferentes. Áreas bem diferentes, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito da parte assistencial, eu gosto muito do contato com o paciente, então hoje eu me encontrei na minha especialidade, na forma de cuidar dos meus pacientes, me encontrei no meu consultório. Hoje, o que eu planejava para mim, hoje eu estou conseguindo colher os frutos do que eu venho plantando já desde muito tempo. Eu terminei a residência de gastroenterologia em 2015. E naquele mesmo ano eu já comecei a fazer consultório particular.
Mas o consultório demora para virar, e durante muito tempo eu trabalhava em todas as possibilidades, né? O que aparecia. O que aparecia. Aquela frase que a gente vai aceitando exatamente. tudo. O que me ofereciam, eu ia. Sim. Mas você já sabia que você queria fazer consultório mesmo? Ou você ainda não tinha essa certeza nessa época? Eu sempre quis fazer consultório, mas eu não sabia como começar. Porque é muito difícil quando a gente se forma, a gente não tem paciente nenhum. E aí, numa cidade grande que tem os melhores médicos, professores de universidade, como que você começa um consultório particular? Então, eu não sabia como, e nesse caminho eu trabalhei em diversos hospitais, eu fui para o mundo corporativo, tive um cargo de coordenação durante muito tempo, mas nunca foi o meu objetivo final. Meu objetivo sempre foi ter o meu consultório, fazer a coisa da forma que eu acredito. E eu gosto dessa liberdade de poder eu decidir como eu vou trabalhar, eu ter essa liberdade de tempo que hoje eu posso ter, de organizar minha agenda, eu defino a hora que eu começo, a hora que eu termino. É claro que a gente que é médico nunca é totalmente livre, porque a gente tem o vínculo dos pacientes, a gente sempre está tendo que estudar, se atualizar, mas eu sentia necessidade de ter essa liberdade de exercer a medicina da forma que eu acredito, podendo fazer o que eu acho melhor e não o que é imposto, seja por uma operadora de saúde ou por um hospital, porque a gente, em hospital, às vezes tem meta de internação, tem meta de exame, tem meta de coisas que, às vezes, não o benefício final não é exclusivamente o bem-estar do paciente. E é a mesma coisa quando a gente trabalha numa operadora de saúde, né? Então, isso eram coisas que, para mim, me limitavam. Então, eu sempre tive esse objetivo, mas o caminho não foi linear. Então, isso que eu queria, porque às vezes a gente precisa passar por algo oposto ou diferente pra gente ver que a gente quer o contrário, né? Exatamente. E eu sou uma pessoa que, onde eu tô, eu tento dar o meu melhor sempre. E aí, é isso, você começa a trabalhar num local, aí começa os pacientes gostam de você, aí você começa, aí você cresce, aí você vai subindo. E eu caí na coordenação por isso. A gente comentou uma coisa exatamente isso, né? Eu e a Keren no último episódio. Sim. E a gente, eu acho muito errado quando a pessoa trata os pacientes diferente em um ambiente e no outro. Num de convênio e num particular. Então, a gente também, sempre, independente do lugar, a gente tentava fazer o melhor independente, né? Exatamente. E essa era exatamente a minha situação. E daí você vai indo, aí o mundo corporativo é atraente no primeiro momento, porque daí você não tem paciente, você não precisa correr atrás disso. Meio que você vai lá, faz o seu trabalho e você já tem meio que um salário garantido, você já tem essa garantia. É uma zona de conforto. É uma zona de conforto, só que é uma zona de conforto muitas vezes desconfortável. E para mim ficou muito desconfortável depois que eu virei mãe. Porque depois que eu virei mãe, eu vi a necessidade que eu tinha não só de cuidar de mim, mas de ter tempo para estar com a minha família também. Porque durante muitos anos eu fui totalmente workaholic. Então, eu trabalhava, eu entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite. E enquanto eu tinha na gestação do meu primeiro filho, isso teve um impacto tanto emocional quanto físico na minha vida, na minha saúde. Porque, enfim, você trabalha muito, daí você está cansada, aí a atividade física é a última coisa que você quer fazer, e cuidar da alimentação, às vezes você, não, putz, estou cansada, estou esgotada, eu mereço. Então, isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida, que foi fora do planejado. Por quê? Se eu tivesse... O meu planejamento era ter uma gestação plena, era ter tempo para fazer todas as terapias. E, na verdade, não era o que acontecia, porque a vida do médico, muitas vezes, é desafiadora, porque a gente tem uma demanda de trabalho grande. Onde você se colocar, se você quiser, você... consegue trabalhar muito. Então, essa demanda de trabalho, de cansaço e deixar a minha saúde para um segundo plano impactou muito na minha saúde, na minha gestação. E aí, quando o Lucas nasceu, eu já estava, assim, esgotada, mas eu demorei muito tempo até eu conseguir
colocar o meu limite, a minha regra e falar, não, isso não é a minha prioridade nesse momento. Então, foi nesse meio tempo, inclusive, que a gente se conheceu. Que eu estava naquele furacão. Gravidíssima. Gravidíssima, trabalhando pra caramba. Chegava em casa à tarde, mal conseguia ir na consulta do obstetra, porque... muitas vezes no mundo corporativo, eu entendo que, claro, que empresas são diferentes, existem empresas que priorizam a qualidade de vida do funcionário, e eu acho que muitas vezes o problema não é a empresa, é o ambiente que se cria ali de competição, de alta demanda, de eu tenho que resolver tudo, e a gente vai se cobrando mais, e muitas vezes a gente se deixa de lado. E isso cada pessoa vai lidar de uma forma, mas para mim... eu preciso ter essa liberdade de tempo, eu preciso ter essa flexibilidade que hoje, que eu só consigo isso tendo o meu consultório. Porque hoje eu consigo organizar os meus horários, eu consigo ter períodos livres para levar os meus filhos nas aulas que eles têm que ir, para participar. E, para mim, isso foi uma coisa que eu aprendi a duras penas. Porque eu cheguei no fundo do poço para eu falar, não, assim não dá certo. E você acha, assim, que, né, nós trabalhávamos juntas, né? Então, nós víamos tudo que era a demanda mesmo, que é grande, né? Principalmente mulher mesmo. Para a mulher é muito mais difícil. E aí, nós tivemos, né, gestante, aí depois... para voltar e tudo, qual que foi que você acha que foi realmente o teu ponto de virada de sair do ambiente corporativo, né? Para transformar a sua vida no que é hoje, assim, né? Com as tuas regras, né? As tuas escolhas, e você faz a gestão da tua vida mesmo. Qual foi o seu limite? O meu limite foi muito tarde. Porque eu passei pela primeira gestação, que foi uma loucura. Os primeiros anos do meu filho foram muito corridos, porque eu conseguia, naquele primeiro momento, ainda limitar um pouco a minha carga horária, mas a minha demanda energética, emocional, que o trabalho me demandava, ainda era muito grande. E aí, quando eu engravidei da Letícia, que é a minha filha mais nova... a gestação da Letícia também foi totalmente diferente do planejado, porque foi no meio de uma pandemia, e médicos na pandemia, eu acho que não teve quem não sofreu com excesso de trabalho, excesso de demanda, excesso de uma demanda até emocional, né? A gente viveu um momento muito diferente. Foi nesse momento que eu estava grávida da Letícia, e aí a Letícia nasceu um pouquinho antes da hora, mostrando para mim que a gente não controla tudo, porque eu sou um pouco controladora. E aí, quando a Letícia tinha 2 meses de idade, ela teve uma internação muito grave. Ela teve uma bronquiolite, foi um quadro muito grave, e naquele momento foi quando eu tomei a decisão que eu ia sair. Não porque... por várias coisas, mas porque eu já sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu não tinha coragem de me desligar totalmente, porque é isso, é a zona de conforto desconfortável. Bem ou mal, empreender não é fácil, porque empreender, especialmente aqui no Brasil, é um desafio todos os dias. E vai muito da pessoa, né? Tem gente que é um bom funcionário, que vai ser pessoa que vai ser funcionária a vida toda e vai ser feliz dessa forma. Mas eu não era essa pessoa. Então, eu me incomodava com determinadas regras que, às vezes, eu não concordava, principalmente no que cabe ao cuidado do paciente, porque eu sabia que eu não estava fazendo o meu melhor, seja pelo tempo de consulta, porque ainda que eu tivesse muita boa vontade, quando você trabalha, geralmente para plano de saúde... a gente sabe que você não pode dar uma consulta de 1 hora. Hoje a minha consulta dura 1h30. Todas as minhas consultas. Então, eu sabia que eu não estava fazendo da forma que eu queria, mas eu não tinha coragem de dar esse passo de sair. E aí, quando eu tive essa intercorrência de saúde da minha filha e que eu vi o quanto a minha saúde também impactava na vida e na saúde dela, eu tomei a decisão de sair. E daí eu não saí completamente num primeiro momento, mas eu me planejei para nos próximos, foi em torno de 6 a 8 meses, eu saí completamente e fiquei totalmente no meu consultório. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu tinha muita dúvida se eu ia ter coragem de fazer isso, porque é um passo grande. Muito.
Dá uma insegurança, é uma Dá coisa uma insegurança, incerta, né? é incerto, a gente não sabe se vai dar certo, a gente sabe que às vezes estão em momentos políticos no país, e aí como que a gente vai se adaptar? Empreender é eternamente estar aí se adaptando às mudanças, seja as mudanças de mercado, me colocar no Instagram de forma mais, com mais frequência, Ativa com mesmo, mais né? presença, porque isso faz diferença. Hoje o Instagram é uma forma, é uma forma de mostrar o nosso trabalho. Então, o paciente que vem para mim hoje, ele já me conhece. Hoje, a minha vida, a minha forma de convencer um paciente de um tratamento que eu vejo que é o melhor para ele é muito fácil, porque o paciente já espera isso de mim. Muito dificilmente um paciente cai de paraquedas no meu consultório sem saber qual é a minha linha de trabalho. Então, o paciente que vem para mim hoje, ele já está esperando que vai ter esse tipo de tratamento, porque também não é todo paciente que quer isso, que quer mudar estilo de vida, que quer cuidar da alimentação. Tem gente que só quer o remédio. E é E bom tá que tudo você bem. escolhe, né? A gente fala muito isso, você escolhe o seu paciente que você quer atender. É né? Porque isso. como você já está se expondo, você já vai atrair aquele público que É isso. que Então, se hoje, os meus identifica. pacientes vêm alinhados com a minha forma de trabalho. Eles já vêm com muita informação, porque o Instagram é uma forma da gente compartilhar informação com milhares de pessoas. E é incrível como que eu consigo, mesmo de longe, ajudar pessoas que às vezes não têm acesso a serviços de Isso é muito saúde legal. ou que só têm acesso a um médico que não tem tempo, às vezes eu não tenho conhecimento. E a gente consegue distribuir informação, ajudar e, ao mesmo tempo, a gente consegue também mostrar o nosso trabalho, né? Então, foi uma virada muito grande na minha vida. Mas que hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma decisão muito difícil, que veio na dor. Na dor a minha filha está internada, ela tinha 2 meses e eu estava sendo cobrada de quando eu ia voltar a atender, quando eu ia voltar para a coordenação. E aí eu falei, cara, se depender de mim, eu não vou voltar nunca. Pronto, falei. Porque eu sei que é de cada pessoa. O que é verdade para mim nem sempre vai ser para outras pessoas. E a gestão, tem pessoas que gostam disso, que é o ponto máximo da vida da pessoa, é estar nessa situação de coordenação, e é muito fantástico. Eu gostava muito também. Eu sou uma pessoa que eu gosto. Eu consegui influenciar outros médicos, eu consegui ajudar eles a liderar, a ter esse olhar do cuidado do paciente, de colocar o paciente como prioridade. Então, eu gostava disso também. Mas tinha toda uma demanda que fugia do meu controle e que me gerava muito estresse. E essa demanda, muitas vezes, era de tempo. E você acha, Lívia, que você, pelo que eu entendi, então a maternidade pesou muito, claro, porque às vezes para nós a gente fica naquela zona de conforto, procrastinando, não, mas está confortável, né? Não é o que eu queria, mas tenho medo de mudar, mas é pelo filho, aí é mais forte, né? Então acho que o filho, realmente, a gestação te deu um impulsinho, mas você acha que por você ser mulher teve alguma diferença nesse limite que você aguentou, tirando a parte da maternidade? Eu vim de um processo de autoconhecimento que começou com o nascimento do Lucas, porque quando o Lucas nasceu, eu estava 30 quilos acima do meu peso. Voltei a trabalhar quando ele tinha 40 dias. Eu estava totalmente fora do meu feminino, porque é da mulher o cuidar, é da mulher ter também esse tempo para esse cuidado, coisas que o meu marido jamais conseguiria fazer. E perceber isso também foi uma mudada na minha vida, porque às vezes a gente está no mundo corporativo e eu atendo muitas mulheres nessa situação que a gente é cobrada da mesma forma que um homem. E eu entendo que a gente consegue entregar igual o homem, só que o peso que isso tem na vida da mulher é diferente, porque a gente demanda mais tempo para o autocuidado. A mulher não dá conta dessa pressão muitas vezes que o homem lida melhor. O meu marido, ele lida ótimo com gestão, ele é ótimo, ele não sofre com essas coisas. Agora, para mim, às vezes eu tinha um médico da minha equipe que estava tendo uma conduta ruim, eu tinha que conversar com ele, eu ficava naquela angústia, como que eu vou mudar essa pessoa? Que raiva que ele fez isso. E eu não conseguia desligar, às vezes, daquilo. Então, eu acho que é uma questão de perfil, de personalidade de cada pessoa. Existem mulheres que lidam, sim, bem com pressão, existem mulheres que vão muito bem nesses cargos de gestão, mas para a Lívia não cabia. Então, eu estava sempre na minha zona de desconforto, porque às vezes eu tinha que
enfim, brigar ou cobrar. E isso para mim era ruim, não é o meu jeito. Eu gosto muito do relacionamento, eu sou uma pessoa eu gosto muito de relacionamento com pessoas, por isso que eu gosto dos meus pacientes, é por isso que eu gosto tanto da assistência. Mas não cabia na minha personalidade, para mim eu estava fora da minha zona de conforto e impedia a exercer o meu feminino dentro da minha família, porque eu estava totalmente fora, quem incomodava a minha casa era a minha babá, eu não sabia onde ficava nada, eu não tinha um tempo nem para fazer uma janta para o meu marido. Então, assim, eu acho que a gente consegue, como mulher, trabalhar, se destacar, ter um retorno financeiro, mas a gente tem que saber também os nossos limites. E esse limite, cada pessoa tem um. E hoje eu conheço o meu, mas eu antes não conhecia. E eu dava conta, sempre dei. Então eu falava, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, mas às custas da minha saúde. E o homem passa por isso também. Eu atendo muitos homens que trabalham no mercado corporativo, e que deixam a sua saúde e o seu autocuidado totalmente de lado. E a conta chega nos exames, a conta chega em problemas de saúde, uma hora a conta chega. Então, é o equilíbrio, eu acho. Para mim, fez muito sentido quando eu virei mãe, quando a água, né, bateu. Mas eu acho que é isso, né? É sempre saber o nosso limite mesmo, né? A estrada onde nós queremos chegar, qual que é o limite que nós não vamos mais do que isso. Sim. E aí, chegar no lugar que nós queremos. É difícil, né? É difícil fazer escolhas, né? Você escolher o que quer, seguir aquilo, batalhar por aquilo, a constância, manter constância. É o mais difícil. É difícil saber o que quer. Aí depois é difícil decidir, escolher, né? Exatamente. Abrir mão das coisas que são estáveis. E aí você, né, saiu do meio corporativo, continuou os seus atendimentos, né, um pouquinho ainda lá, e passou para o consultório. Sim. Como que você veio a aparecer no Instagram ou já aparecia? Como que foi essa Porque antes você, nesse ambiente, a gente não precisa, é o que você falou, não precisa correr atrás, né? Isso. Então, eu lembro que eu gostava muito de fazer Instagram, mas como você não precisa, assim, né, conquistar os pacientes, chamar, você acaba deixando de lado, né? A real é que a minha agenda de convênio era lotada para daqui a 6 meses. Então, eu tinha até medo de aparecer no Instagram e a minha agenda lotar mais, porque era demais, assim. Eu gostava de atender, mas eu gostava de atender que eu tivesse tempo, né? Agora, se a agenda tá lotada, cheia de encaixe, às vezes tinha 5 pacientes em 1 hora. Como que você conversa com o paciente em 15 minutos? Isso era totalmente contra o que eu julgava certo. Então, eu estava sempre estressada, porque eu estava sempre com a sensação de que eu não estava resolvendo o problema do meu paciente. Né? E aí você manda o paciente voltar mais vezes, porque daí você faz 5 consultas de 15 minutos. E aí, no final, é ruim para a operadora, é ruim para o médico, é ruim para todo mundo. Então, para mim, aquela situação era muito ruim. Mas daí, eu já estava no Instagram desde 2017. Não comecei ontem no Instagram. Mas houve momentos nessa caminhada que eu estava exausta, eu não tinha tempo mal para ir na academia, quanto mais para fazer alguma coisa no Instagram. Então, eu deixei de lado durante muito tempo, porque minha vida tomou esse rumo totalmente contrário, as coisas foram acontecendo e aprendi muito também. E foi para mim um momento importante de aprendizado, até para eu aprender a dizer não, para eu aprender a fazer a minha escolha baseada no que eu penso, não no que os outros acham que é melhor, porque eu tinha um salário excelente. Quando eu saí, eu falei, gente, eu nunca vou ter esse salário no consultório, mas eu vou sair, porque a minha saúde não vale isso. E hoje eu ganho mais do que eu ganhava lá e com liberdade de tempo, com qualidade no atendimento. Então, você já superou? Menos de 1 ano eu já estava ganhando mais do que eu ganhava. Mas a gente tem essa crença de, meu Deus, eu não vou conseguir, vai demorar muito, o consultório vai demorar 5, 10 anos. Mas, de fato, eu já faço consultório desde 2015, mas enquanto eu não priorizei o meu consultório, eu não tive tempo e disponibilidade para os meus pacientes do consultório, a coisa não virou. E é uma decisão que muitas vezes é difícil da gente tomar, porque
o médico também gosta de ter esse vínculo com algum lugar que é fixo, que né? Que é certo, que vai cair é lá, é o valor isso. X, Não pelo menos eu oscila, pago né? minhas contas, né? Exatamente. É o conforto. Por isso que a gente te admira muito, porque realmente a gente sabe que Muito não é mesmo. fácil, né? Não é fácil. Você ganhava bem decisão. mesmo e é realmente o empreendedorismo, né? Empreender é isso, não tem nada garantido, mas eu gosto disso. Eu gosto também dessa liberdade de, se eu quiser viajar no mês que vem, eu consigo organizar minha agenda. É claro que eu não estou no ponto de viajar um mês. Ainda, Vou ficar um mês fora sem aparecer aqui, Mas coitada. poderia, só de poder. Poderia. Então, eu consigo organizar melhor a minha vida hoje que eu sou dona do meu tempo. E é claro que eu vou continuar dando assistência para os meus pacientes, porque isso é uma coisa que eu também preciso organizar, porque senão o consultório também engole a nossa vida. E eu poderia estar ganhando muito mais no consultório, mas eu limitei o que eu aguento, o que para mim é saudável. Porque se eu não estou bem, disposta, descansada, feliz, estou com consciência pesada que eu não estou vendo meu filho na reunião de escola. Quantas reuniões eu perdi da escola do Lucas porque eu não podia sair, eu tinha horário fixo. Se eu não estivesse lá, não tinha quem estivesse no meu lugar. A babá ia nas festinhas de escola do meu filho, entendeu? Então, isso foi uma coisa que pesava muito para mim. Eu estava sempre com esse sentimento de culpa, que eu ainda tenho às vezes, tenho, mas hoje eu sei que são escolhas que a gente tem que fazer. E a minha escolha hoje é ter essa liberdade de tempo, ainda que isso impacte, às vezes, no meu crescimento, no meu desenvolvimento. E tem alguma coisa ainda desse ambiente de consultório que você ainda precisa pôr um limite, que ainda te incomoda? Assim, por exemplo, mensagens fora de hora, que a gente sabe que também no ambiente de consulta tem bastante, né? A Keren que é psicóloga. Keren, imagino. Então, tem alguma coisa que você... Olha, o que eu acredito num relacionamento próximo com os meus pacientes. E esse relacionamento próximo, às vezes, ele invade a sua vida pessoal. Não porque o paciente está errado, não, mas eu dou meu telefone para todos os meus pacientes. E, às vezes, acontece de, tipo, você está no fim de semana, você está numa festa de família, você está no banheiro respondendo mensagens de paciente. E isso é uma coisa que eu tento limitar. Então, eu falo com os meus pacientes, por exemplo, durante o meu atendimento, durante o dia, sei lá, do horário que eu estou atendendo, eu aviso, olha, eu não vou responder na hora. Se for urgente, você liga para minha secretária que eu vou te retornar. Então, é uma questão de alinhar, que eu demorei para aprender como fazer isso de uma forma que fique confortável para todo mundo. Porque eu entendo que o meu paciente, às vezes, imagina, você está tomando um remédio, aí você teve um efeito colateral, ou você está inseguro, ou você não está bem. Eu atendo pacientes que têm um sofrimento muito grande, seja porque a doença é grave, ou seja porque a doença impacta muito na qualidade de vida dele. Então, eu quero continuar dando essa disponibilidade do meu tempo para os meus pacientes. Mas hoje eu me organizo, então eu aviso os pacientes, no final do dia eu vou responder todo mundo. E aí eu deixo uma hora separada, que eu termino os meus atendimentos, e nessa última hora eu respondo todas as mensagens. É claro que às vezes isso entra no fim de semana, é claro que às vezes... Mas eu vou estabelecendo esse meu limite dessa forma. E eu sou sincera com os meus pacientes. Eu falo, olha, amanhã eu vejo isso para você, porque tem coisa que às vezes eu não lembro de cabeça, às vezes eu vou dar uma orientação sem olhar o prontuário do paciente, eu não lembro tudo de cabeça. Então, aos poucos, esse relacionamento vai ficando mais linear. Mas é uma coisa que a gente tem que saber organizar, né? Eu acho que quando nós fazemos o que nós gostamos, né? E assim, como você falou para nós, né? Eu já sabia que eu queria consultório, eu já sabia que eu queria cuidar do paciente dessa forma, né? Às vezes estava mais presa porque tinha outras coisas envolvidas, mas quando você... eu vou fazer isso, né? Assumiu que ia fazer isso, então fica mais leve. Por mais que o paciente te mande uma mensagem, você sabe organizar isso para que não entre dentro da tua vida. Por mais que seja, de vez em quando, no final de semana, tudo você já tem uma organização e você não sofre tanto com isso. Exatamente. Porque é algo que você está fazendo que você gosta, né? Não é só a parte profissional, mas é algo que, quando você se apresentou, você falou, né? Quem era você, né? Você falou, eu sou o gastroenterologista. Então, isso é muito parte da tua vida, né? Não tem como desgrudar.
Então é interessante, eu acho que o importante tirar disso é fazer o que se gosta, né? É procurar fazer o que gosta. E aí você faz com boa vontade. Com boa vontade. E saber o seu limite. O meu maior desafio e de meu maior autoconhecimento dos últimos anos foi isso. Porque se deixar eu entrego muito. Eu tô muito disponível. Eu resolvo tudo. E aí chega uma hora que você esgota e aí você... Nossa, deu ruim. Então, assim, hoje eu tenho meu horário da academia, eu aviso os pacientes, se eu estiver ocupada na hora, se for urgente, você liga, e se eu não atender, você liga para minha secretária, que ela imediatamente me avisa. E a maioria dos pacientes entende. É claro que tem um paciente ou outro que às vezes vai ficar chateado porque ligou e eu só retornei no final do dia. Mas eu funciono muito bem no WhatsApp. Então, assim, eu falo, olha, me manda no WhatsApp, que a hora que eu tiver um intervalinho, que eu tiver... É isso. Eu vou no banheiro e estou respondendo mensagem. Não, hoje em dia isso mudou muito, né? Assim, tá muito mais prático. E eu também acho legal a gente usar as ferramentas ao nosso favor, né? Sim. Então, da mesma forma do Instagram, que já até é uma orientação que às vezes não deu tempo de você dar. Então, os pacientes já têm ali no Instagram, tem um contato mais direto, ajuda, né, também. O Instagram me ajuda muito. Porque não dá para você explicar tudo em uma consulta. E mesmo que você faça 10 consultas, tem pacientes meus que são pacientes meus há anos. E ele fala, nossa, doutora, eu vi você falando isso no Instagram e você nunca me falou isso na consulta. Por isso que eu te falei no Instagram. Aí, eu gosto muito dos pacientes que me acompanham no Instagram, porque é isso. Às vezes eu falo uma coisa que o paciente tem um insight. Nossa, será que isso serve pra mim? E aí eles viram e mexem e me mandam mensagem. Você já me pediu isso? Eu já fiz esse exame? Isso serve pra mim? Você acha que eu deveria fazer isso? E é isso. Porque, assim, eu acho que talvez na área de vocês também tenham essa percepção. Mas é um processo de conhecer o paciente, de entender o que faz sentido para ele. E, às vezes, isso se estende, né, além da consulta. E o Instagram ajuda nesse relacionamento, ajuda nas orientações. Tem pacientes que eu mando lives minha, eu falo assim, você teve esse diagnóstico, assiste essa live aqui. Perfeito, porque daí na live é 1 hora falando sobre o tema, só explicando as dúvidas mais comuns. Então... Não, é ótimo. E agora entrando, então, nesse assunto um pouco mais, você fala bastante, né? Que todas as doenças começam no intestino. Nossa, cada vez eu tenho mais certeza. Eu também, no endócrino, a gente vê que realmente é impressionante como na nossa população de micro-organismos, né, é maior que as nossas células, então impacta muito mesmo. Então, a gente queria entender, assim, para você começar, a gente começar a entrar mais nesse assunto mais específico, como que você começou a trabalhar com essa parte mais integrativa, vamos dizer, né, uma abordagem que você começou realmente a ver que a sua área não era só intestino, né, tinha outras doenças exatamente. Que acabavam aí parando com você. Olha, quando eu terminei a residência de gastroenterologia, eu fui fazer mestrado em doenças intestinais na Unifesp. E era um ambulatório basicamente de doenças inflamatórias intestinais. E eu ficava muito incomodada porque muitas vezes, e nas doenças intestinais isso é muito claro, você dá os melhores remédios para o paciente, o que tem de mais moderno no nosso país, remédios que custam 100 mil por mês, que o plano paga, que tem um custo, inclusive um peso financeiro, e que são bem indicados, porque é o que a gente tem. Só que eu ficava muito assim, chateada, porque tem paciente que a gente fazia tudo. Tudo do ponto de vista medicamentoso, e os pacientes não respondiam, e isso me dava muita frustração, porque, como eu falei, eu me envolvo com os meus pacientes. E isso é uma coisa que gera muita frustração. E eu via isso na minha vida também, porque quando você vai tratar intestino irritável, muitas vezes é frustrante, porque você vai ver os estudos de medicação, a melhora, às vezes, é muito parecida com placebo. Então, eu falava, cara, eu tô aqui medicando os pacientes, tomando um monte de remédio, o paciente não melhora. E quem é o paciente que melhora? É o paciente que cuida do todo? É o paciente que passa na nutricionista? É o paciente que está disposto, que está buscando informação? E eu percebia isso na minha vida. Eu, naquela época ainda da gestação, do Lucas, eu tinha dermatite, eu tinha acne, eu estava toda zoada de várias coisas. Eu tinha déficit de atenção, eu tive esse diagnóstico na faculdade e, na verdade, eu acho que eu nunca tive. Eu acho que era reação a alimentos.
Enfim, mas Brain fog. Um brain fog que eu tinha constantemente, porque eu comia muito mal. E apesar... Se você passar com a Keren, com certeza vai falar que você não tem. Não tem. Exatamente. Mas eu tive esse diagnóstico na faculdade diagnóstico errado, e hoje né? o que eu tenho certeza que eu não tinha. É claro, né? Enfim, eu não sou a pessoa que tem mais atenção da vida, mas Gente, eu fiz faculdade de medicina, eu passei numa universidade pública, eu fiz mestrado, eu nunca tive problema na escola, eu fui uma criança totalmente normal. Aí um déficit de atenção que eu desenvolvi na faculdade, entendeu? Então, é isso. Eu tinha muitas coisas não resolvidas e eu usava todas as medicações possíveis para tratamento do meu intestino irritável. E aí, quando o Lucas nasceu, eu estava naquela situação, 30 quilos acima do meu peso, uma alimentação totalmente incorreta, sem tempo nenhum para atividade física. Mal o menino nasceu, eu já estava dentro do consultório, já tinha voltado a atender, já estava indo fazer... passar visita em hospital. A minha vida era uma loucura. E aí, naquela época, eu tinha uma empresa, aquilo foi em 2018, comecinho de 2018, que ele nasceu no final de 2017. Tinha uma empresa aqui em São Paulo que já estava fazendo exames de microbiota. E eu me achava muito saudável, apesar de tudo. Os meus exames eram ótimos. E daí, eu fiz o exame da microbiota e eu fiquei surpresa o tanto de alterações que tinha. E pela primeira vez eu consegui fazer essa correlação da importância do que eu como, a importância da atividade física, a importância do meu estilo de vida no meu adoecimento dos meus sintomas intestinais. Porque mesmo na residência de gastroenterologia, as pessoas falavam que a dieta não é importante, que a gente precisa medicar o paciente. Então, a dieta pobre em FODMAPs. Não, isso é muito difícil, os pacientes não vão seguir. E aí, quer dizer, eu estava sempre mal e eu ficava, não vou fazer isso, não vou cortar isso da minha alimentação, não preciso, isso não tem evidência, e eu estava sempre péssima. Daí eu fiz o meu exame da microbiota e aí eu comecei a estudar sobre microbiota. E a hora que você vai estudar sobre microbiota intestinal, você consegue fazer o link de tudo, da dieta, do estilo de vida, com o adoecimento. Aí você consegue entender a dermatite, aí você consegue entender o transtorno de ansiedade, aí você consegue entender o déficit de atenção. Aí eu vi que todos aqueles problemas que eu tinha justificativa e embasada em literatura para associação de tudo isso. E aí foi o momento que eu entrei nessa crise existencial, que eu falei, cara, tá tudo errado. Eu tô mal dos sintomas, eu tô mal da dermatite. Na gestação do Lucas, eu tive que usar corticoide, porque eu tinha uma dermatite que não melhorava com nada. Eu me coçava que eu não tinha que tomar banho gelado, e eu odeio banho gelado. Se eu tomasse um banho quente, aí já era, eu ficava o dia inteiro me coçando. Então, passei em vários dermatologistas, usei remédio até para sarna, porque eu falei, não é possível ser sarna. Enfim, eu estava péssima, daí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a entender as relações do intestino, da microbiota, com a saúde como um todo, e aí eu comecei a ver que não dava para eu ser gastroenterologista e tratar só do intestino. Aí meu paciente vem para mim e fala que ele tem enxaqueca, eu falo, enxaqueca é com neuro. Aí ele tem resistência insulínica é com endócrino, e a dermatite é com... E tá tudo relacionado com o intestino, e a hora que a gente cuida do intestino, que a gente melhora a alimentação, que a gente melhora o estilo de vida, que a gente controla o estresse, porque tá tudo isso relacionado também com a microbiota, como a gente vê melhora disso tudo. E quanto eu vejo isso nos meus pacientes, porque os pacientes me procuram porque tem intestino irritável. Aí você vai ver, tem candidíase de repetição, tem um monte de coisas relacionadas, né? Que geralmente nem daria tempo de você saber, né, de tudo isso. Que eu nem perguntava, porque, gente, eu tinha 15 minutos de consulta, eu ia perguntar o que você está sentindo, o que você está tomando, nem perguntava o que comia. Aí eu perguntava o que comia, assim, come isso, acabou. Não dá para saber o recordatório alimentar, né? Só pergunta-chave. Mas ali, toma leite, come... Toma leite, come pão, toma café, come gordura, come... E você tem alguma sensibilidade alimentar? Ou Tenho. era só estudo da microbiota? Não, eu tenho sensibilidade ao glúten não celíaca. E eu demorei muito tempo para aceitar esse diagnóstico também. Porque eu comia glúten todos os dias. E eu falava, cara, não pode ser, porque não é todo dia que eu tô em crise. Eu conseguia perceber que se eu bebesse uma cerveja, eu ficava muito mal.
Ou se eu exagerasse, se eu saísse e comesse uma massa, eu ficava muito mal. Mal Agora, de abdominal mesmo? muita distensão, diarreia. Eu não bebia cerveja, eu não falava para as pessoas que eu tinha isso. Então eu saía, às vezes tinha festa da residência. Aí Eu vai, não bebe. ia. Não, eu não ia. Aí as pessoas, a Lívia, várias vezes eles me mandavam foto, todo mundo com cara de bravo, porque a Lívia não foi. E eu morria de vergonha de falar para as pessoas, porque eu falava, eu vou falar que eu tenho intestino irritável, eles vão achar o quê? Que eu sou louca? Vão me passar antidepressivo. E daí eu não falava, mas eu não ia. Então tinha várias situações que às vezes eu não estava bem do intestino, eu falava, cara, eu nem vou, porque eu vou chegar lá, vai todo mundo insistir para eu beber, e se eu beber vai dar ruim. Então, muitas vezes eu deixava de participar, eu deixava... Na faculdade, às vezes, não tem opção, né, de bebida. Na faculdade... cervejada. Não, na época da faculdade eu estava sempre mal. Tanto da dermatite. Quando eu me mudei para São Paulo, eu achei que eu tinha me curado da minha dermatite. Por quê? Porque não tinha aquela festança de faculdade, de toda hora era cerveja. E eu falei, cara, eu melhorei muito da minha dermatite aqui em São Paulo. Acho que era o estresse da faculdade. Mas eu continuava estressada, mas é porque eu diminuí. Aos poucos eu fui mudando isso. E aí, quando foi que eu descobri que eu tinha sensibilidade ao glúten não celíaca? Também veio dessa história do estudo da microbiota. E daí, na hora que você começa a ver isso, você começa a fazer essas ligações de aumento de permeabilidade intestinal e essa questão dos alimentos. E daí eu falei, beleza, vou fazer uma dieta sem glúten, então, para tentar melhorar essa situação do meu intestino que estava péssima. E daí, quando eu cortei o glúten, na verdade, eu fiz uma promessa. Falei, vou ficar tanto tempo sem glúten. Eu melhorei de coisas que eu não sabia que estavam problemáticas. Por exemplo, do déficit de atenção. Curou. Que eu não conseguia fazer essa relação porque eu comia glúten todos os dias. Então, a minha dermatite eu nunca mais tive. Eu tinha dermatite de ter que usar corticoide oral, porque o tópico, se eu fosse usar corticoide tópico, eu tinha que entrar numa banheira de corticoide, porque era o corpo inteiro, não tinha pomada. Eu usava um vidro de pomada cada vez. Então, você só descobriu essa sensibilidade depois da gestação? Depois da gestação, eu descobri... Mas foi assim, foi um período longo de aceitação, na verdade. Mas E é um diagnóstico difícil, né? É um diagnóstico difícil. Eu tô assim, né? É um diagnóstico difícil. Eu como, eu passo mal, eu fico ali, mas eu vou comer de novo, eu não vou, eu tiro um tempo. Verdade. É difícil porque o glúten está em tudo. Você não consegue comer fora de casa quase. As pessoas te convidam para comer na casa delas, é muito difícil. É chato, né? E a maioria das pessoas consome muito mais glúten do que precisa. Independente, assim, tem sensibilidade ou não tem. As pessoas comem glúten do café da manhã até o jantar. O que eu vejo até na minha realidade é que a maioria das pessoas come carboidrato em excesso. Carboidrato não é que em precisa de excesso. low carb, não, mas a maioria come em excesso mesmo. Exatamente. E aí, ainda na residência de gastro, eu já tinha estudado sobre dieta pobre em FODMAPs, aquilo já fazia sentido para mim, mas aí eu pensava, dieta pobre em FODMAPs, eu vou cortar o feijão, o brócolis e o pão integral. Porque tem até frutas que frutas, são exatamente. Né? E daí, enfim, eu demorei para ter esse diagnóstico. E eu fazia os meus exames de doença celíaca e eles vinham negativos. Então, o meu sogro, ele trabalha com homeopatia. E eu comecei a namorar o Carlos foi em 2014. E a primeira vez que o meu sogro me viu, ele não me conhecia, ele nem sabia que eu sofria do intestino. Ele me falou assim que ele achava que eu devia cortar o glúten. Nossa! E daí eu ficava assim, ele é louco. Lá vem esse homem falar para eu cortar o glúten. E toda vez que ele me via comendo glúten, ele se sentia quase ofendido. E na minha gestação, ele ficava mais ofendido ainda, porque era assim, era o neto dele. Nossa mesmo. E nossa, eu comia demais. Eu realmente comia muito carboidrato, isso impactava na minha saúde de diversas formas, mas muitas coisas que eu achava que eu estava arrasando, porque eu comia pão integral, eu comia bolacha integral, mas que me faziam muito mal. E aí, identificar isso, para mim, foi uma virada de chave. E é clínico o diagnóstico? O diagnóstico da sensibilidade ao glúten não celíaca é clínico, mas eu preciso afastar a doença celíaca e alergia ao trigo. E essas duas coisas eu já tinha afastado. Então, eu falava, eu não preciso cortar o glúten. Mas, para eu fechar esse diagnóstico, eu preciso que o paciente faça um período de restrição que eu nunca conseguia fazer, porque eu restringi o glúten de segunda a sexta e no sábado e domingo eu comia pizza, eu comia massa, eu comia
pão, eu comia tudo que eu não tinha comido a semana inteira. Aí, por mais que você tire na segunda, você ainda tá com aquele efeito, Ainda começa a tava com melhorar. efeito. E vem Na hora a que você sexta. começa a melhorar, você já comeu de novo. Sim. Então, a pessoa precisa excluir por pelo menos algumas semanas. E essas semanas, aí vai variar de pessoa para pessoa, da percepção da pessoa para pessoa. Mas o que eu falo para os meus pacientes é, cara, testa 4 semanas da sua vida. E aí você começa a ver que tem coisas que você nem imaginava que estavam relacionadas. E para mim fez muito sentido. E daí, depois disso, eu fui fazer uma análise genética. Eu tenho um HLA de predisposição à doença celíaca de alto risco. E a gente sabe que que essa predisposição genética não é só para a doença celíaca, é também para a sensibilidade ao glúten. E depois ainda tive o diagnóstico da tireoidite de Hashimoto. Não sabia dessa, não acredito. Eu tenho. Olha, eu já ia te perguntar, eu nem sabia que você tinha. Infelizmente, eu descobri, eu já tinha hipotireoidismo, né? Eu tive hipotireoidismo gestacional na minha primeira gestação, mas não foi pesquisado os anticorpos para Hashimoto. Depois eu voltei e não precisei mais. E na gestação da Letícia eu tive de novo e nunca mais consegui ficar sem a medicação, porque daí o meu TSH estourou. Então, você teve a tireoidite pós-parto? Eu tive essa tireoidite pós-parto. E aí que eu descobri que era Hashimoto, porque daí eu já estava aberta a essa questão do cuidado todo, entender a relação dos alimentos, entender a relação da permeabilidade intestinal com a autoimunidade. E daí, a hora que eu fui olhar para trás, a minha família tem muita gente com histórias de doença autoimune. Eu tinha total fatores de risco para isso, mas eu não consegui enxergar, porque é isso, é a zona de conforto desconfortável. Não, e também isso é relativamente novo, né? Porque até quando eu fiz residência, isso não se era falava aceito. sobre isso. Hashimoto e a interação. E muita gente não fala. Não. Muita Até gente hoje, não aceita isso. Tanto que durante a minha primeira gestação, não foi nem pesquisado se era Hashimoto. Hipotireoidismo gestacional. E eu já tinha um monte de sintoma que hoje eu sei que estavam relacionados. Apesar de, depois que ele nasceu, que eu suspendi o hormônio, meu TSH voltou, mas eu tinha muitos sintomas já. E já era Hashimoto naquela época, mas eu descobri quando eu já não tinha mais assim, minha tireoide já não estava funcionando, já tenho uma tireoidite no ultrassom, né? Já tenho um acometimento já estabelecido. E que bom, assim, né, que hoje em dia nós temos todo esse aparato para nos dar saúde, né, e não deixar virar doença, porque eu fico pensando, né, eu sempre falo com a Andréa, com meu marido também, eu vou engravidar, né, e eu tenho essa questão de ficar muito mal, né, eu fico demasiada. Eu assim, também. o dia inteiro ia trabalhar, eu ficava com os pés inchados. Quando eu tiro o glúten, é incrível, assim, né, Exatamente. de não inchar. E aí eu falo, imagina, daí eu vou ter uma gestação e se eu não cuido disso, né? Sim. Que é isso, porque nós vamos deixando passar, porque tá trabalhando, porque tá fazendo outra coisa, você cuida do paciente, mas não cuida de você. si, né? Isso é muito comum em profissionais de saúde, a gente vai se deixando, Não para né? pra pensar, né? A gente não olha pra gente. Aí eu fiquei, gente, quando eu fiz o meu primeiro exame da microbiota, eu falei, cara, eu achava que eu tinha uma vida saudável, porque eu só comia pão integral, eu comia um monte de coisinha fit. Barrinha fit. Eu achava que eu tava arrasando, Aliás, entendeu? É um perigo, né? Porque É um vem de uma perigo, coisa é saudável, cheio de adoçante. o excesso de gordura, porque às vezes não tem açúcar, mas tem um monte de Mas gordura. tem um monte de E gordura. pra desbiose, né? Pra desbiose é terrível. E daí, a hora que chegou meu exame da microbiota, eu falei, não, esse exame não é meu. Trocaram. Isso aí é de quem come coxinha, fast food. E daí foi o momento. Daí, depois disso, eu ainda fiz uma pós em nutrologia também para tentar entender isso. Aí fui aprofundando nos estudos da microbiota, e aí fez muito sentido essa abordagem integrativa, porque eu preciso desse olhar para o todo, eu preciso desse olhar para a funcionalidade, eu preciso considerar o intestino como, sim, uma estrela na saúde como um todo. E eu simplesmente, enquanto eu estava na minha formação tradicional, eu não conseguia fazer esse link, essa relação do problema da tireoide, do déficit de atenção, da dermatite, da rinite, de um monte de ites que eu vivia tendo.
e que eu não conseguia tratar apesar dos medicamentos. E é por isso que eu fui para essa busca. Não porque eu sou contra remédio, porque eu prescrevo medicamentos todos os dias no meu consultório. Mas cada vez mais eu entendo que só o remédio não resolve. E é isso. Eu sei que tem pessoas que não querem. Eu atendo às vezes. Eventualmente vem um paciente indicado por outro. Eu vim aqui, esses dias eu atendi uma paciente. Eu vim aqui porque você curou o meu amigo. E o amigo dela era um menino super correto. Então, a hora que ele entendeu o que fazia mal para ele, ele mudou totalmente o estilo de vida dele e ele seguia tudo direitinho. Aí ele adaptou, ele e a namorada, os dois mudaram totalmente o estilo de vida e realmente ele foi curado. Só que aí a pessoa vai achando que é uma receitinha mágica. Eu vim aqui porque você curou ele, mas, você não vai me mandar parar de tomar açaí, comer não sei o que lá. Ir pra academia. Ir pra academia. Não, exatamente. Não, tipo, açaí com ela ficava o dia inteiro sem comer e aí a hora que comia aquele açaí bomba, sabe? Sim. Com leitinho, açúcar, leite condensado, granola, tudo junto. Aí eu falei, mas você só come carboidrato? Eu não tenho uma proteína dentro desse açaí. Nada, né? Daí é difícil, né? Às vezes é difícil porque a pessoa já passou por diversos médicos que nunca nem perguntaram o que a pessoa come. Então, como é que ela até vai se convencer de que isso é importante se nunca ninguém perguntou? E a pessoa que é gordinha, como eu sempre fui, ela já ouviu falar de dieta. Agora, você falar de dieta para uma pessoa magra, a pessoa fala, não preciso de dieta, não quero emagrecer. E não entende a importância da alimentação em tudo na nossa vida, né? A gente vê que na tireoidite de Hashimoto mesmo, que hoje em dia a gente nem fala mais tireoidite, a gente fala doença de Hashimoto. Porque justamente dá tudo isso, déficit de atenção, exatamente, de pele, esse brain fog, né, na concentração. E a mesma coisa, a gente tá cansado de ver, né, de pessoa que toma a levotiroxina, então faz a reposição do hormônio e não melhora os sintomas. Não fica bem. Você aumenta a dose, não fica bem, não adianta. E aí você vê pessoas usando doses altíssimas, porque male absorve, porque a doença de Hashimoto tem muita relação com desbiose intestinal. É uma associação altíssima, assim como todas as doenças autoimunes. Então, não dá para falar de doenças inflamatórias crônicas, sejam doenças alérgicas, doenças autoimunes, sem falar de equilíbrio de microbiota. E não dá para falar de equilíbrio de microbiota sem falar de alimentação e estilo de vida. Então, a microbiota é o link de tudo isso. E é por isso que eu falo que todas as doenças começam no intestino. Não só porque já foi comprovado que o aumento de permeabilidade intestinal está relacionado na gênese da maioria das doenças crônicas que a gente vê hoje em dia, como a gente sabe que a desbiose também está presente. A gente muitas vezes não consegue mostrar essa associação de causa, porque são doenças multifatoriais. Tem a predisposição genética, como é o meu caso. Eu tenho uma tia que morreu com lúpus super jovem. Eu tenho essa predisposição genética para autoimunidade. Agora, por que eu desenvolvi uma doença e a minha irmã, por exemplo, não tem uma doença autoimune já estabelecida? Porque é isso, a epigenética, o estilo de vida, o nível de estresse, a alimentação, o estilo de microbiota, tudo isso vai ser gatilho. E a gente já sabe que a microbiota faz parte disso. Faz parte desse bolo da multifatoriedade, que são as doenças crônicas imunomediadas. Então, não dá para falar hoje em dia de doença de Hashimoto, assim como de qualquer outra doença crônica, sem falar de equilíbrio de microbiota, sem falar de estilo de vida. E essa percepção foi uma coisa que eu tive muito recentemente na minha vida. Porque até então eu achava que, não, eu sou jovem ainda, eu sou saudável, os meus exames estão bons, mas eu estava fazendo os exames errados. Bem isso. Bom, gente, a gente está explicando vários termos técnicos, né? Então, eu vou explicar para quem não está habituado, né? Não sabe exatamente o que significa. A tireoidite de Hashimoto, ela é, na verdade, a principal causa de hipotireoidismo, né? Que é uma doença, uma das mais comuns da tireoide. Então, quando falta mesmo o hormônio da tireoide, ele não está num nível adequado. E aí a pessoa tem vários sintomas, né? Fadiga, ganho de peso, queda de cabelo. Pode ter problemas de memória. E a causa mais comum, então, desse problema da tireoide é o Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, é uma doença causada por anticorpos e atacam a tireoide e aí geram essa doença. Eu acho que
foi citado também o brain fog, Brain né? fog, Que é a névoa mental, né? Foi muito falada na época da Covid, né? Sobre os pacientes que tinham Covid, e aí depois ficavam com lentificação do pensamento, dificuldade de lembrar das coisas, né? Então, isso também pode acontecer nas doenças intestinais, né? Quando você come algum alimento altamente inflamatório, você fica com a lentificação. Eu mesmo sou assim, né? Eu vejo que quando eu passo o final de semana inteiro, né? Que a Lívia falou, às vezes eu passava o final de semana comendo errado, que o final de semana sempre é o mais difícil, né? A minha nutricionista, ela fala assim, Keren, não adianta nada você fazer a semana inteira certinha, chega no final de semana, joga tudo pro alto. E eu sinto muito, porque no final de semana, quando eu como errado, na segunda-feira vem aquela névoa mental, assim. Parece que eu vou falar, eu não lembro das palavras, né? Eu vou escrever, não lembro como que se escreve. Então, isso também acontece bastante, né, Lívia? Não, comigo era exatamente isso. Segunda-feira, eu era imprestável. Eu ia trabalhar, eu perguntava 5 vezes para o paciente a mesma coisa, a ponto do paciente virar, doutora, você já perguntou isso? Ai, desculpa, comi glúten ontem. Não, é só pensar, quando a gente come um prato de feijoada, você vai conseguir comer não depois, dá, trabalhar, exatamente. fica difícil, né? E é isso, eu tinha todos esses sintomas, mas eu não conseguia relacionar isso com a minha alimentação. Então, eu achava que eu era uma gordinha saudável, que era azarada porque tinha dermatite, porque tinha candidíase, Era tudo porque coincidência, tinha né? sobrepeso, porque eu não conseguia perder peso, porque eu tinha déficit de atenção. Cheguei a ter indicação de medicação para déficit de atenção, que naquele momento eu achei que não valia a pena tomar, até porque né? Enfim, eu ponderei isso. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha, porque eu passei na faculdade de medicina para Federal do Rio de Janeiro de primeira. Como que eu tenho déficit de atenção agora? Não faz sentido, né? E aí eu me lembro que naquela época eu cheguei a passar com um professor da faculdade e eu conversei com ele sobre isso. Ele era muito especialista em déficit de atenção e ele falou isso. Ele falou, Lívia, você tem déficit de atenção, mas você é adaptada a isso. E a minha adaptação, basicamente, era que quando eu estava em jejum ou quando eu não tinha consumido glúten, eu não tinha déficit de atenção. No período da tarde, a minha atenção já era péssima, porque na maioria das vezes eu já tinha comido. Mas eu demorei muitos anos para ter essa percepção, porque a gente falando assim, parece que é óbvio, né? Eu como isso e vou ter esse sintoma. Não é tão claro, né? Não é na hora. E essas reações a alimentos, elas podem acontecer até 3 dias depois. E é por isso que muitas vezes, quando o paciente passa na minha consulta, a primeira coisa eu falo assim, você consome trigo? Consome leite? Aí o paciente, não, eu consumo, mas eu sempre consumi, nunca me fez mal. Eu, então, mas será que esse mal... Mas tem alguns mal. Vamos investigar? É isso, é ter o diagnóstico, porque não são todas as pessoas que vão precisar desse tipo de restrição. Mas são muitas pessoas. É diferente da alergia, né? Porque a alergia é mais fácil de diagnosticar. Você come e você fica mal. Essa sensibilidade, como demora mais, é muito difícil. Às vezes demora, né? Exatamente. E também não são todas as pessoas que vão saber que estão se sentindo mal, né? Elas não entendem isso. Você falou assim, né, senti ali, igual... Eu também demorei muito tempo para saber que era da alimentação, né? Até chegar, assim, um dia antes de um casamento, agora no final do ano, que tava todo mundo, vieram pro casamento aqui uns amigos, nós comemos, e aí, né, aquela festa, comer antes, o outro dia é o casamento. No outro dia eu acordei que mal minha pálpebra abria. Sim. E aí o meu marido me olhou e falou assim, nossa, você já tinha isso, mas você tá muito pior. Lívia, assim, até pra eu saber mesmo, né, que eu sou psiquiatra, então eu não sei, né, nós não sabemos tudo, cada área tem sua especificidade, né? Como que é, assim, a pessoa, ela come glúten, né? Ela tem essa sensibilidade, isso vai piorando com o tempo, até chegar realmente a ser uma doença mais grave, uma doença autoimune, né? E como que é feito realmente o diagnóstico? E quanto mais come, piora? Quando a gente fala de sensibilidades e intolerâncias, a quantidade importa. A quantidade e a frequência. E a gente está vendo hoje muito mais intolerâncias e sensibilidades porque hoje a nossa alimentação é muito diferente do que era das nossas avós. A minha avó comeu glúten até os 100 anos da vida dela, mas ela comia o pãozinho no café da manhã. A minha avó nunca comeu pizza, massa, não era do hábito dela.
Então, agora todas as netas delas estão com sensibilidade ao glúten. Como que isso aconteceu? Por que a gente está vendo mais? Então, assim, quando a gente pensa no glúten, qual que é o papel do glúten no nosso intestino? Algumas pessoas que podem ser geneticamente predispostas ou não necessariamente por determinação genética, mas por essa questão da saúde intestinal, mas já é comprovado que mesmo em pessoas que não têm doença celíaca, que é a doença autoimune causada pelo glúten, quando a gente consome glúten, o glúten aumenta a permeabilidade do nosso intestino. Então, o nosso intestino ele é uma peneira, mas ele é uma peneira seletiva. Ele vai deixar entrar o que é bom para a gente e vai manter para fora o que não nos faz bem, o que não faz parte para o nosso corpo. Né? Ele é um filtro, é uma defesa. E quando eu consumo glúten, o glúten ele aumenta a liberação de zonulina, que é a proteína que regula esse portãozinho que é o intestino, essa portinha aberta ou fechada. Eu costumo fazer essa associação. E todas as pessoas que consomem glúten vão ter aumento de permeabilidade do intestino. Então, essa portinha do intestino transitoriamente vai ficar mais aberta. Tem pessoas que essa portinha é mais aberta, mas a pessoa tem uma microbiota, que são as bactérias do intestino saudável, a pessoa não tem essa predisposição a uma sensibilidade ao glúten, ou a uma doença autoimune, ou a própria tireoidite de Hashimoto, que a gente já falou aqui. Então, tem pessoas que esse aumento de permeabilidade do intestino não vai ser um problema. Mas, para outras pessoas, isso se torna um problema, porque esse intestino mais permeável, com essa portinha aberta, é o que vai ser gatilho para uma doença autoimune, porque essa porta aberta, o nosso sistema imunológico não está preparado para lidar com esse monte de coisa que vai entrar por essa porta aberta, além do que era para entrar, que são os nutrientes, as vitaminas, as coisas que nos são favoráveis. Então, esse aumento de permeabilidade intestinal está por trás de todas essas coisas que eu sofri durante tanto tempo, que era a dermatite, que era a falta de atenção, que é o brain fog, que era, inclusive, os meus problemas intestinais, que hoje eu ainda tenho, ainda é um tratamento de longo prazo. Mas hoje eu estou muito mais controlada, hoje eu consigo ter uma vida social quase normal, coisa que antigamente eu não tinha. Eu tinha, às vezes, quando alguém me chamava para sair, tipo, ia sair com paquera, eu ia em jejum. Eu ia em jejum, porque se eu comesse ia dar ruim. Sim. E eu saía e não comia. E daí não bebia. Se bebesse, dava ruim. No meio da balada já ia ter que ter um banheiro. E é bom, assim, né? Até na mídia, e tá saindo muito mais informações sobre isso, porque aí até quem tem, né, não fica tão limitado, não fica com medo de sair, porque né, você não saía porque você não ia falar pra pessoa, olha, eu não posso comer isso, eu não posso fazer aquilo. Então, hoje, as pessoas têm mais informação e aí falam, olha, eu vou, mas eu não posso comer, né? Isso e eu não conseguia nem perceber essa relação. Eu percebia que se eu comesse, tinha risco de eu passar mal, mas eu não conseguia identificar o que eu ia comer que ia me fazer mal. Hoje, olhando retrospectivamente, eu entendo que geralmente eu piorava quando eu bebia, quando eu comia alguma coisa. Conhecimento é libertador, né? Libertador. Acho que por isso que hoje em dia esses testes genéticos, exame de microbiota, isso tudo dá informações pra gente, porque eu lembro que quando surgiram esses exames, muita gente falava assim, alguns médicos mais tradicionais falavam, pra quê? O que vai mudar na conduta? Até hoje se fala isso. Falam muito, e gente, muda tudo você saber sobre você, né? Você conhecer, você saber. É quase um autoconhecimento. É um autoconhecimento, exatamente. E sabe, foi uma coisa que mudou a minha vida, porque assim, o que muita gente fala, não tem embasamento científico para você pedir um exame desse para diagnóstico. Eu não vou pedir um exame da microbiota, que é o exame que vê quais são as bactérias que o paciente tem no intestino, para eu fazer um diagnóstico de doença inflamatória intestinal, ou para eu fazer um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, ou para eu entender por que esse paciente é constipado. Eu vou precisar de outros exames. Mas a hora que eu entendo quais são
e o que elas estão fazendo, quais são as bactérias e o que elas estão fazendo, eu consigo ver já estudos de associação de perfis e de assinaturas dessas bactérias que se relacionam com muitas doenças. Então, para mim, eu só me convenci de que eu precisava mudar a minha alimentação a hora que eu vi essa assinatura na minha microbiota intestinal. Essa é a palavra, acho que a gente usa isso para convencer mesmo o paciente, porque quando você vê na prática que você tem ali ou até um teste genético que você vê que você tem uma tendência genética, que você se conscientiza mais, né? Que você precisa dessa mudança de hábito. Exatamente. E é muito isso. É essa questão do autoconhecimento. E o paciente com síndrome do intestino irritável é um paciente que está cansado de fazer exames que são normais e ele está péssimo. Sim. Ele está péssimo porque ele não consegue comer, porque ele não consegue sair, porque ele não consegue sair com crush, porque ele não consegue ter uma vida normal, porque é imprevisível. Às vezes a pessoa não teve nenhum gatilho emocional e ela vai ter uma crise. E até no trabalho, né? Às vezes ela nem comeu. Eu atendo vários pacientes que fazem jejuns, fico o dia inteiro sem comer, porque no trabalho, o banheiro é banheiro compartilhado, porque tem isso, a pessoa fica cheia de gases, passa mal. Então, assim, impacta muito na vida da pessoa, e aí ela tá cansada, tá com aquela fadiga crônica, ela tá com dor na barriga, ela tá com a barriga cheia de gases, eu tenho uma paciente que é dentista. Coitada, ela falava, eu fico ali na cara do paciente e a minha barriga fazendo barulho. E como que você tira? Tá toda encapotada, como é que vai soltar gases? Sim. Então, assim, isso tudo impacta muito na vida da pessoa e muitas vezes a pessoa vai no médico. Faz mal ficar segurando? Então, mal, bem que não vai fazer, né? Imagina, aquele desconforto, porque os gases não é nem que vai fazer mal, que vai evoluir para uma doença grave, mas é muito desconfortável e gera dor, e a mulher tem isso de segurar, de não pode fazer cocô fora de casa. A gente sofre desde criança com isso. Sim. Olivia, uma questão. Hoje em dia também tem muita gente que acha que desbiose, tudo é desbiose e tomar probiótico vai resolver a vida, né? Nossa, isso. Toma um probiótico que é igual para todo mundo ali, pronto. E não é bem assim, né? Por isso que o teste você consegue ver qual cepa, né? Sim. Olha, cada vez menos eu prescrevo probiótico. Por quê? O probiótico, eu sou super fã de probiótico. Eu acho que ele tem, sim, um papel nessas estratégias de melhora da nossa microbiota. Mas as pessoas acham que o probiótico vai ser aquela pílula mágica. É a mesma coisa da pessoa que vai no seu consultório e que ela não quer mudar a alimentação porque ela quer que você passe um remédio. E você vive isso, para ela emagrecer comendo, ou para ela melhorar da depressão do dia para a noite, não precisa fazer terapia. E nas doenças intestinais é isso. Hoje a indústria do probiótico vende o probiótico como a solução para todos os problemas, como se essa solução para todos os problemas fosse a mesma para todo mundo. E o probiótico, eu costumo falar que ele é um engenheiro ambiental do intestino. Ele ajuda a melhorar esse ambiente intestinal para que as suas bactérias boas sobrevivam. Ele não vai substituir a sua microbiota. E aí, se você toma probiótico e come besteira, o probiótico, além de nada adiantar, ainda pode te dar mais gases. Então, eu atendo pacientes, não, porque eu fui nos Estados Unidos, eu trouxe aquele probiótico de 100 bilhões de cepas e quase morri. Vai fermentar tudo lá. A lá. pessoa já está numa situação de fermentação, comendo um monte de, né? E come industrializado o dia inteiro, adoçante. Um monte de besteira, adoçante. E você acha que essas cepas vão sobreviver nesse intestino? É aquela história, você vai limpar o aquário ou que adianta jogar o peixe num aquário sujo? É isso. Então, assim, tanto os exames de microbiota quanto essas estratégias de probiótico, eles ajudam dentro de um contexto de mudança de estilo de vida e individualização do tratamento. Porque isso eu acho que é a palavra da vez, e quando a gente fala de medicina funcional, integrativa, o que mais me convence disso é essa necessidade de individualização do tratamento, porque a minha restrição talvez não vai ser a mesma da Keren. E talvez o sintoma que a Keren tem não tenha o mesmo gatilho que o meu. Olha o meu histórico de infância. As pessoas querem uma cura. Eu tenho desbiose igual virose.
virose. Eu tenho disbiose e fala como desbiose só fosse virose, que é um termo totalmente genérico, né? Eu tenho desbiose, vi a doutora Lívia falando que tal probiótico é bom, eu tomei e não melhorei. É bem isso. É isso. Eu recebo pacientes, porque eu fui na nutricionista, ela me passou um monte de probiótico e eu nem não melhorei e ainda piorei. Então, é isso, é a necessidade de individualização. E é claro que se a gente tem um exame desse, a gente consegue entender o que você precisa, qual é o tipo de abordagem, tanto do ponto de vista alimentar, quanto do ponto de vista da suplementação, inclusive do probiótico. Sabe que eu estava lendo esses dias que o Brasil é o pior estado, o pior país de automedicação. Automedicação. Então é impressionante, né? Os pacientes realmente se automedicam muito. Até essa questão que a gente estava falando do déficit de atenção. Então, o que tomam de medicamento sem ter o diagnóstico correto, né, de Ritalina, E muitas vezes prescrito por médico, porque são remédios que é o médico que prescreve. Mas são consultas de 15 minutos que o paciente vai lá e fala tudo o que ele está sentindo e o diagnóstico é clínico, que é a mesma coisa do intestino irritável. Então, o paciente sai lá com um tratamento sintomático e ele passa. Os pacientes que passam comigo, às vezes eles já passaram em 10, 15 gastroenterologistas, já tomaram todos os remédios disponíveis no mercado e eles chegam desesperados, porque é uma doença que impacta muito na vida da pessoa, porque ela não consegue, né, viver normal. Aí faz um monte de exame normal e daí a hora que você mostra esse caminho para a pessoa, não só é um processo de autoconhecimento, como também de aceitação de que é um processo de longo prazo e que você vai ter que fazer a sua parte. E esse eu acho que é a grande questão para todas as doenças, né? Com certeza. E quando você falou ali que tem a permeabilidade intestinal, e então isso que é a base de todas as doenças, né? Não só desses sintomas que a gente vê hoje, mas do começo do processo de inflamação que vai gerar as doenças principais hoje, né? Neurodegenerativas. E aí, qual que é essa relação que adoram esse termo hoje em dia também, o eixo intestino-cérebro, né? Sim. Que é essa neuroinflamação também. Hoje em dia, a gente já entende a inflamação crônica como relacionada a todas as doenças. Tanto a pessoa que está tratando obesidade, quanto a pessoa que tem Parkinson, a pessoa que tem ansiedade, depressão, a pessoa que tem doenças autoimunes, que tem alergias, tudo isso são doenças inflamatórias crônicas. E muitas vezes a origem dessa inflamação é nesse intestino mais permeável. Então, quando eu falo de eixo intestino-cérebro, eu preciso entender que o que acontece no meu intestino vai influenciar direta e indiretamente na saúde do meu sistema nervoso central. Primeiro porque o aumento da permeabilidade do intestino, essa portinha aberta no intestino, se relaciona com o aumento de permeabilidade cerebral. E esse aumento de permeabilidade cerebral acontece em todas essas doenças, sejam as doenças neurodegenerativas, né, que são essas doenças de demências, né, quanto nessas doenças da modernidade, ansiedade, depressão, que antigamente não tinha tanta depressão. Era uma pessoa na família que era deprimida. Agora você vai ver crianças de 12 anos tomando vários antidepressivos e sem abordar estilo de vida. Sem olhar para aquela família, sem olhar para o estilo de vida, a alimentação daquela família. Então, esse eixo intestino-cérebro, ele é uma comunicação que é tanto direta através do nervo vago, que é um nervo que traz informações do meu intestino para o meu sistema nervoso central, como indireta através dos produtos que essas bactérias produzem. Porque essas bactérias, elas tanto vão ser responsáveis pela absorção de vitaminas, que são importantes para que eu consiga produzir esses neurotransmissores, quanto elas também produzem esses neurotransmissores no nosso intestino, e isso vai sinalizar diretamente para o meu sistema nervoso central, como elas modulam essa permeabilidade do intestino. Então, eu não falei que o intestino mais permeável é o cérebro mais permeável? Então, hoje em dia, não tem como uma pessoa que trabalha com saúde mental não abordar estilo de vida, não abordar a alimentação, não abordar também microbiota. E até sobre isso,
tem até alguns estudos que eles pegam, né, fezes de pacientes que têm algum transtorno, né, seja esquizofrenia, bipolaridade, ansiedade, depressão. Autismo. E aí eles estão transferindo fezes para os ratos, né, para Sim. estudarem os ratos para verem se eles mudam o comportamento. E alguns estudos já comprovaram que os ratos realmente mudam o comportamento, Sim. né, quando você transfere essas fezes. Então, realmente está super interligado, né, intestino-cérebro. É aquela roda gigante, né, que se você não roda embaixo, também a Não parte roda de em cima cima. não roda. Então, é importante ter saber sobre isso, né, saber que isso existe e que o tratamento ele está completamente interligado, né? Nós aqui somos 3 médicas, 3 especialidades que, se nós não nos conversarmos, né, o paciente ele não vai ter um ganho. Que é a mesma coisa com a obesidade, é a mesma coisa, né? Transplante fecal. Exatamente. E o ratinho engorda mesmo. Olha, eu não tenho dúvida que o tratamento de todas as doenças crônicas vai passar por estratégias de modulação de microbiota e que a gente ainda está muito superficial nesse tema, mas já é uma realidade. Tanto o transplante de microbiota fecal, que é o transplante de fezes, quanto estudos de micro-organismos que melhoram essa modulação. Hoje, os nossos probióticos, eles não têm essa capacidade de transformar a nossa microbiota. Eles melhoram o ambiente intestinal. Mas já tem estudos de vírus que atacam essas bactérias ruins, que são os fagos. Os estudos estão muito evoluindo e é muito bonito. Já tem no Brasil, né, estudando esse transplante fecal. Já. Aqui no Brasil é aprovado para tratamento de uma coisa que chama colite pseudomembranosa, que é uma doença causada por uma bactéria específica. Então, isso a gente consegue já usar na prática clínica. Mas já tem estudos para tudo, para tratamento de obesidade, para tratamento de depressão, para tratamento de autismo, para tratamento de intestino irritável, para tratamento de doenças intestinais. Então, eu só tenho uma certeza que eu já tenho uma amiga magra para me transmitir a microbiota dela. Aí você escolhe a amiguinha e troca de uma cápsula. Exatamente. Eu estou cultivando as minhas amigas magras. E como que isso é feito, Lívia? É uma cápsula? Será que dá para fazer por cápsula, dá para fazer por endoscopia e dá para fazer por colonoscopia. Tá? Mas basicamente é o transplante do cocô, porque o nosso cocô tem muita microbiota, a gente paga caro a beça nos probióticos, sendo que o cocô Olha, então acho que isso vai ser uma realidade, né? Vai ser uma realidade. Estranho pensar agora, mas já está É estranho, parece nojento, mas eu adoraria receber um cocôzinho de uma pessoa magra. E sem intestino irritável. Sem demência. Sem depressão. É difícil essa seleção e é por isso que ainda não é uma coisa amplamente aprovada para uso, porque a gente precisa de ter segurança nessa transferência, porque quando a gente transfere o que é de bom e o que não é. Então, depende desse estudo, né, da microbiota e tudo isso. E você acha que vão vir por aí, né, muitos mais estudos, assim, até sobre demências, né, microbiota? Eu acredito que já existem já alguns, existem muitos. Que eu acho muitos deles são muito interessantes, né, porque nos trazem uma esperança e muita gente, né, já tem genética para isso, ou vê que o número de diagnósticos também de demência tem aumentado muito. Até em pacientes mais jovens, então isso assusta também, né, como tem começado muito mais recente as doenças neuropsiquiátricas, também as demências estão avançando muito rápido. E não tem tratamento, né? Não tem tratamento. Não tem tratamento, né? Tudo muito paliativo para, assim, não melhora o prognóstico, mas, quem sabe, aumenta um pouquinho o limiar o tanto que a paciente vai viver, né? Mas não com qualidade. Então, talvez, se surgirem alguns estudos realmente que venham a trazer comprovação de eficácia, né, em modulação na microbiota. Sim. A minha avó, ela é daquele típico caso de que fala, nossa, olha aí, ela come doce o dia inteiro, toma Coca-Cola o dia inteiro, fuma.
e viveu aí, tá com uns 80 anos, tudo que muita gente fala isso, né? Aí, viu, isso não mata, a pessoa tá aí com 90 anos. Mas aí a minha avó, ela sofre com, além do Alzheimer, que ela tem já uma demência bem avançada, ela tem dores crônicas, tudo. Sim. Então, é isso, né? Como você vai chegar com essa idade? E é isso, esses estudos de longevidade, muito mais do que viver mais, é a gente trazer qualidade de vida. E essa qualidade de vida depende muito de como foi, o que você plantou na sua vida, né? E quando a gente fala de microbiota intestinal, a nossa microbiota, ela atinge uma estabilidade quando a gente ainda é criança, que a gente muitas vezes não tem essa consciência e muitas vezes os nossos pais também não tinham. Então, a nossa geração sofreu muito, porque na nossa época... Era criado no Danoninho. Era criado no Danoninho e, coitadinha, vai aguar se você não der pra ela. Era isso. Era feio você negar doce para uma criança. Era, Tinha até aquela tira doce da boca de criança. Era o normal, você queria agradar uma criança, era você dar uma coisa gostosa. E hoje é impressionante, né? Os índices de obesidade infantil. De obesidade, de gordura no fígado, de autismo, de déficit de atenção. Também, né? Que tá uma epidemia e tem muita relação. Já tem estudo relacionando o autismo com dieta rica em carboidrato, né? Até melhora com uma dieta cetogênica. Dieta cetogênica. E a dieta cetogênica também modula a microbiota. Mas o fato é que a nossa microbiota, ela atinge essa estabilidade quando a gente é criança e as estratégias que a gente tem disponíveis atualmente, elas vão modular, mas elas não vão modificar. E é por isso que o transplante de microbiota talvez seja o que a gente tem hoje de mais efetivo nesse processo de modulação e que, infelizmente, a gente não pode usar para tudo ainda, mas eu acho que os estudos são promissores, não somente disso, mas dessa questão de probióticos de nova geração, com cepas que realmente fazem diferença na modulação de inflamação nesse intestino. E, assim, juntando um pouquinho de tudo isso, né, que nós já falamos bastante hoje, Lívia, se você fosse dar sugestionar para alguma mãe, né, hoje, que tem um filho que você falou, começa tudo na infância. Sim. O que fazer, né, ou o que fornecer e o que não fornecer, né, e qual idade, né, da criança, a criança ali com 3 anos, 4 anos, o que daria para você orientar hoje? O que eu acho que mais dá para a gente fazer é ainda na gestação a gente cuidar da nossa alimentação e da nossa microbiota. Então, hoje a gente já fala dessa programação metabólica antes da criança nascer e isso que inclui também esse olhar para a microbiota, porque a primeiro contato de bactérias que a criança vai ter vai ser com as bactérias da mãe. E às vezes a mãe tá toda ruim e o filho dela não come nada não come besteira, mas ela come um monte, bastante. Então, a via de parto influencia. Então, sempre que possível, voltar para o parto natural, que é o parto vaginal, normal, né? Que durante muito tempo ninguém falava sobre isso, né? O normal era cesárea. E o aleitamento materno também influencia muito na microbiota dos nossos filhos, mas eu acho que o mais que a gente pode fazer é investir na diversidade de alimentos naturais que essa criança come, porque hoje em dia as crianças são expostas a muitos alimentos, produtos alimentícios, e isso é um problema mesmo nas escolas. Na escola dos meus filhos, eu não concordo com o cardápio que é servido lá, porque podia ter mais coisas naturais e menos produtinhos alimentícios. E eu acho que isso é o que a gente pode fazer para os nossos filhos. Eu sei que é difícil, eu tenho 2 filhos pequenos e é difícil fazer a criança entender isso, mas isso vem de casa. Se ele vê a gente consumindo, tem mais chance dele querer consumir. E a gente sabe que se você não aprende a comer essas coisas na idade da infância, você desenvolver esse hábito na idade adulta é muito mais difícil. Então, eu acho que começar pelo aleitamento, eu sei que nem todo mundo consegue, amamentar é uma dificuldade, eu já passei por isso 2 vezes, mas muitas vezes a gente desiste na primeira barreira, e o médico é o primeiro a passar a fórmula, e é mais fácil da fórmula, né? Porque não depende da sua disponibilidade, você não precisa se preocupar do que você vai comer, se você pode beber, porque... Igual os industrializados, é mais igual os industrializados, é isso.
assim, por mais modernas que as fórmulas sejam e por mais que as fórmulas hoje já tenham esse cuidado de botar pré-bióticos, que é alimento para bactérias boas, ela não se iguala ao leite materno, que é feito exclusivamente para aquela criança de acordo com a necessidade dela. E outra coisa que é um grande problema e que a nossa geração sofreu muito é o excesso de uso de antibióticos. O que mais influencia a nossa microbiota é isso, a alimentação, uso de medicações, entre eles especificamente antibióticos e os prazóis da vida, que as crianças hoje em dia já usam. Já usam tão cedo. Já usam, exatamente. E o como isso vai impactar. Então, hoje a maioria dos meus pacientes são pacientes que vieram de infâncias que usavam antibiótico quase que mensalmente. E a gente vê isso porque a maioria das infecções da infância são virais. Mas é muito difícil um médico do pronto-socorro bancar de deixar essa criança embora sem o antibiótico. Então, isso é um problema, já era um problema. A mãe tá lá, pelo amor de Deus, mas não vai passar. A mãe quer o antibiótico. A mãe fala, mas você não vai passar um antibiótico e eu vou ter que ficar com essa criança com febre? Como se a febre fosse um problema. A febre é um mecanismo de defesa. Então, o que a gente pode fazer pelos nossos filhos, e é claro que o antibiótico, quando necessário, ele é muito bem-vindo, porque existem infecções graves que são tratáveis, tipo pneumonia, meningite, mas a maioria é virose. E virose, vírus não responde a antibiótico. E essa geração pós-Covid também teve muito uso de antibiótico, muitas vezes desnecessário, porque assim, a gente viu todo mundo usando antibiótico de prevenção, antiparasitário de prevenção. E isso impacta na nossa microbiota. E automedicação de novo, né? Automedicação. E aí vira um ciclo vicioso, né? A pessoa tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça, e toma anti-inflamatórios impactam na nossa microbiota. Exatamente isso. Então é difícil. Eu sou mãe de 2 crianças. Eu sei que, nosso coração dói de ver eles com febre, ver tristinho, ver sem querer comer. Mas quantas vezes eu fui a pessoa que segurou, não, isso é viral, não vou dar antibiótico. Sangue frio, né? Aguenta. E a minha mãe tinha esse pensamento porque ela me tratou com homeopatia. E eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu falava com ela, você me fez sofrer, eu nunca tomei um anti-inflamatório, eu ficava com febre dias. E graças a Deus que ela fez isso, senão a minha situação seria pior. É mesmo. Ai. Então tá bom, gente. A gente queria te dar um presente. Obrigada. Pra te agradecer a sua presença aqui, que foi muito legal. Muito legal. Terá mesmo. que vir Eu mais. acho que vai ter que vir de novo. Ai, que legal. Não, foi ótimo. Esse assunto ótimo. é infinito pra gente, né? Infinito. E realmente, nós 3 aqui, tá tudo realmente interligado. Então, tudo tem muito interligado. assunto. Obrigada, Lívia. Obrigada. A gente vai te dar um presentinho. Ó, tá aqui. Vê se você gosta. Meninas, obrigada. Ai, eu amei. Eu já li. Nem leu ainda. Eu já li. Ai, olha, eu levanto essa camisa mesmo. Todas as doenças começam no intestino. Adorei. Ai, que legal. Adorei. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina. Eu adoro falar sobre esse tema. É um tema que eu vivo na prática, que mudou a minha vida, mudou minha forma de ver os pacientes, mudou minha forma de cuidar. E que eu cada vez mais vejo a importância disso. Então, se deixar, a gente fica aqui 3 dias falando. Não, e te parabenizar também, né? Porque eu acho que Clínica você faz nova. e você faz um grande trabalho, assim, né? O que você se dedica na internet, porque tem muitas pessoas que não vão conseguir realmente pagar uma consulta, estar aqui em São Paulo, né? Talvez. Mas, assim, o que você se dedica ali, o ganho que você traz, né, assim, para as pessoas que têm esse acesso, é muito grande. Então, parabéns, né? E parabéns pela clínica nova. Sim, que tá nós linda. só, assim, seguimos te seguindo. E, assim, só torcendo e vibrando por você. Muito. Pelo seu Obrigada. A gente está na semana de inauguração da clínica e está sendo muito gostoso esse carinho que a gente está recebendo dos pacientes que são meus pacientes desde 2015, que me acompanharam desde a época que eu tinha um consultório que mal tinha uma florzinha em cima da mesa, porque eu falei, não vou investir nisso não, né? Tô dura, não tinha dinheiro para nada. Mas é isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acredito muito nessa troca e
E o Instagram faz parte do meu trabalho, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão ali nunca vão virar meus pacientes. Mas se eu puder plantar uma sementinha, trazer para a pessoa dúvida, fazer que ela busque essa informação e trazer essa informação, eu poderia dar muito mais numa consulta, de fazer um diagnóstico, desse cuidado individualizado. Mas quando a gente dá a informação, Deus manda de volta. E eu acredito muito nessa troca. Então, obrigada pelo convite, de poder estar aqui com vocês. Estou amando esse projeto de vocês duas. São duas médicas que eu admiro demais. Vocês são muito queridas e eu fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigada, já está começando. Meninas, então sigam a Lívia. A gente vai colocar aqui para vocês, né? Doutora Lívia, qual que é o seu Insta? Doutora, é DRA Lívia Guimarães. DRA Lívia Guimarães. E sigam a nossa página, né? Quem não segue, o nosso podcast, O Que Elas Querem. E no YouTube e no Spotify.